Bom, meus irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 23, ok? Vamos lá então, meus irmãos. Na semana passada, nós falamos sobre o quê? Quem lembra? Falsos profetas. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Só que a gente vai falar de um outro aspecto, né? Hoje nós vamos falar as marcas de uma seita. Ok, meus irmãos? As marcas de uma seita. É o título, é o tema de hoje. As marcas de uma seita. Que também vai servir como as marcas de um falso profeta. E a gente vai estar estudando aí Mateus capítulo 23. Anota aí o tema da aula, as marcas de uma seita. Para ser mais específico, as 10 marcas de uma seita. Nós vamos falar de 10 características de uma seita. Aqui, né, nesse capítulo 23, Jesus vai denunciar, né? Jesus vai denunciar os erros que os fariseus cometiam. E quem eram os fariseus, né? Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos daquela época, né? Do povo judeu. Os fariseus pertenciam a uma seita religiosa. Se você lembrar em Atos capítulo 15, né? Vai ser dito, Atos 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus se levantaram. Ou seja, os fariseus pertenciam a uma seita religiosa, né? E o que é uma seita? Alguém sabe o que é uma seita? Quando a gente fala de seita, quer dizer o quê? Uma organização, uma religião. O que é uma seita? Um sistema religioso que professa uma doutrina diferente da de Cristo. Ok? Um sistema religioso que defende uma doutrina diferente do que está na Bíblia. Tá entendendo? E nesse capítulo 23 de Mateus, Jesus vai nos mostrar as marcas de uma seita, as características de uma seita. Como eu falei, veremos 10 marcas. Vamos começar no versículo 1. Vamos ler aí, ó. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Olha que interessante. Os escribas e fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Alguém sabe o que significa cadeira de Moisés? Lugar de honra, lugar de poder, ó, autoridade. Um lugar, uma posição. Vamos lá. Quando Jesus fala aqui que na cadeira de Moisés estão assentados escriba e fariseu, isso significa que os escribas e fariseus ocupavam uma posição de autoridade para ensinar a lei de Moisés. Ok? Os escribas e fariseus ocupavam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Somente eles possuíam o direito de interpretar a lei de Moisés. Somente eles possuíam a interpretação correta das Escrituras. Qualquer outra interpretação que não fosse a deles estaria errada. E aqui nós já vemos a primeira marca de uma seita, o exclusivismo. Anota aí, ó. Primeira marca de uma seita, o exclusivismo. Ninguém, olha só, numa seita, ninguém pode discordar da interpretação do líder, do obreiro, do diácono, do presbítero, do pastor. Ninguém pode discordar. É o exclusivismo. Ai do membro que ousar dizer que a pregação do líder está errada. Imagina o membro falando: ô diácono, ô presbítero, pastor, a sua interpretação está errada. É capaz de dizer que você está endemoniado. Eles não aceitam ser contrariados.
Olha aí, ó. Primeira marca de uma seita, o exclusivismo. Somente eles estão certos. Normalmente numa seita vai dizer, somente aqui há salvação. Se você sair dessa denominação e ir para outra, você não vai ser salvo. Somente aqui é que tem a verdade. Marca de uma seita, o exclusivismo. Assim são Testemunhos de Jeová, Mormons, né? CCB, né? Anotou aí? O exclusivismo. Não aceitam ser contrariados. Você não tem permissão para contrariar o seu líder. Anderson? Exatamente. Jesus estava trazendo a interpretação correta da lei e os profetas, e eles disseram, você está errado, você não pode discordar da gente. Está entendendo? Então, numa seita, você não tem permissão para contrariar a pregação daquela autoridade, né? Meu irmão, tem seita que chega ao ponto de dizer que estudar a Bíblia é errado. Tem seita que chega ao ponto de dizer que adquirir conhecimento da Bíblia é pecado. Tá entendendo? Eu estava vendo, teve um líder de uma igreja, CCB, expulsou o demônio de estudar a Bíblia. Ele estava dizendo assim, as pessoas que estudam demais a Bíblia, adquirem conhecimento da Bíblia, na verdade está com o espírito maligno. Ele expulsa o espírito de estudar a Bíblia, meu irmão, para ter noção. Ele estava incentivando. O que eles fazem? Eles não deixam os membros estudar a Bíblia, porque se eles estudarem a Bíblia, podem perceber que ele está errado, que ele está pregando errado. Então, né, numa seita, eles vão proibir você de estudar a Bíblia. Vão proibir você de adquirir conhecimento, para você não discordar do que eles estão falando. Está entendendo? Para que você não conheça a verdade. A Bíblia vai dizer o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Numa seita, eles não estão preocupados de você ser liberto. Eles querem manipular. Mas vamos lá então, primeira marca de uma seita é o quê? O exclusivismo. Você não pode contrariar eles. Normalmente eles vão proibir o estudo da palavra, não vão incentivar os membros a adquirir conhecimento. Aliás, normalmente na seita eles usam uma passagem da Bíblia que diz que a letra mata. Eles vão falar para você, não, estudar demais a Bíblia, adquirir conhecimento, vai te matar, porque a letra mata. Meu irmão, olha só o que eles estão falando. A letra para eles é o conhecimento da palavra. Ué, peraí, conhecer a palavra mata? Ué, então nunca vou ser liberto, conhecereis a verdade libertará. Se o conhecimento vai me matar, ué, ou mata ou liberta. Ou você está falando que mata, ou Jesus está falando que liberta. E agora, quem é que está certo? Meu irmão, para ter noção como é uma coisa diabólica, a letra mata. Peraí, a palavra de Deus mata? A Bíblia que Deus me deu vai me matar? Deus me deu algo para me matar? A letra mata. O que é a letra? Vamos ver quem sabe. Hã? A lei de Moisés. A letra da lei mata, ou seja, a lei não veio para salvar. A lei veio para condenar. A lei veio para expor o meu pecado. E aí depois vem a graça, o Espírito. Está entendendo? A letra da lei mata. Como é que a palavra de Deus mata? Então peraí, eu tenho que reclamar. Deus, tu me deu uma palavra para me matar? É isso? Eu não posso ler. O Senhor me deu a palavra e eu não posso ler porque senão vai me matar. Meu irmão, olha que coisa diabólica. Quem é que vai ter interesse de você não conhecer a palavra? É Deus ou o diabo? Quem é que vai falar, não lê a palavra não, não lê não, vai te matar. Tu acha que Deus que me deu a palavra vai falar para mim não ler? Então eu não teria dado. Meu irmão, quem tem o interesse de que você não leia a palavra de Deus é o diabo. Se você vê alguém ficar falando, não lê a palavra não estuda a Bíblia não, tem alguma coisa errada. Fala, não lê a palavra, mas foi Deus que deu a palavra. Jesus falou que conhecereis a verdade libertará. E a pessoa não quer que eu conheça a verdade. Por quê? Porque não quer que eu seja liberto. Está entendendo isso aí? A Bíblia está falando várias vezes para a gente ler a palavra. Salomão, busca o conhecimento como se busca o ouro e a prata. Jesus, errais em não conhecer as Escrituras.
Paulo na prisão falando para Timóteo, traz a minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos. O homem estava preso, estava querendo estudar. Está entendendo? Então, normalmente numa seita, eles não estimulam seus membros a ler a Bíblia. Normalmente a seita, escuta isso aqui, ó, a seita mantém seus adeptos presos à sua hierarquia, com ameaças de que se deixarem a igreja deles, eles vão perder a bênção de Deus. Já viu isso? Numa seita, eles vão falar, se você sair daqui, a mão de Deus vai pesar sobre você. Eles prendem os seus membros com ameaças, meu irmão. Eles falam, se você sair dessa denominação, a mão de Deus vai pesar. Está entendendo? Eles lideram com ameaças, com medo e não com amor. Olha só isso. Então a primeira marca de uma seita, o exclusivismo. Segunda marca, né? A gente está falando aqui, versículo 2, olha lá. Ó. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Então eles ocupavam o lugar de intérpretes oficiais da lei. Somente eles tinham autoridade, o direito de interpretar a lei de Moisés. Agora a pergunta é, eles interpretavam a lei corretamente? Está entendendo? Eles não interpretavam a lei de Moisés corretamente. E aqui já entra a segunda marca de uma seita. Eles distorcem a palavra de Deus. Anota aí. Segunda marca de uma seita. Eles distorcem a palavra de Deus. Se você lembrar da tentação de Jesus, Satanás cita a Bíblia para Jesus. Jesus, lança-te daqui abaixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para não deixar teus pés tropeçar. Está citando o Salmo 91, mas está citando corretamente? Ele está distorcendo a palavra de Deus. Meu irmão, Satanás é especialista em distorcer a palavra de Deus. E é exatamente isso que os falsos profetas fazem. Eles distorcem a palavra de Deus. Eles distorcem o papel do Espírito Santo. Numa seita, normalmente o Espírito Santo é apenas uma energia, é apenas uma força, é apenas um arrepio no culto. Espírito Santo, gostoso. Eles reduzem o papel do Espírito Santo. Normalmente para eles o Espírito Santo não é Deus. Eles não creem no Pai, Filho e o Espírito Santo em igualdade. Porque nós cremos que o Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em poder e glória. Mas na seita, eles rebaixam o Espírito Santo. Dizem, não, é só uma força, é só uma energia, é só um arrepio. Só serve para dar uma frenese, um êxtase, sentir bem. Eles rebaixam a obra do Espírito. Eles não ensinam que o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eles não vão ensinar que a obra do Espírito é regenerar um pecador. Eu pergunto, o que é regeneração? Normalmente nem sabem. Eles reduzem o papel do Espírito Santo. Eles reduzem a obra de Cristo na cruz. Eles distorcem. Quando vai falar de Jesus, só fala das dores físicas de Jesus. Não fala do cálice da ira de Deus que Jesus teve que beber naquela cruz. Eles reduzem a uma obra barata, pequena. Eles distorcem a palavra de Deus. Está pegando isso aí? Guarda isso aqui, ó. É muito comum as seitas negarem 5 coisas. É muito comum as seitas negarem 5 coisas. Primeiro, a Trindade. Você vai ver que normalmente a seita não crê na Trindade. Um exemplo disso é os Testemunhos de Jeová. Eles não crêem na Trindade. Segunda coisa, a divindade de Cristo. Eles negam que Jesus era 100% Deus, era divino. Eles negam, como os Mórmons, Testemunhos de Jeová. Muita dessas seitas vai dizer que Jesus foi criado. Em algum momento na eternidade, Deus criou o seu Filho. Eles não creem que Jesus é eterno. Então eles negam a divindade de Cristo. Terceiro, a existência do inferno.
Eles não crêem no inferno. Quem não crê no inferno, aliás, hoje, sabe quem são? Os adventistas. Você vai ver muitas igrejas adventistas por aí. Eles negam a existência do inferno. Os adventistas, por exemplo, eles creem na doutrina do aniquilacionismo. No final, os ímpios vão desaparecer. Eles não creem que existe um inferno eterno, um castigo eterno. Eles falam que no final, os ímpios serão aniquilados, reduzidos a nada, vão ser pulverizados. Eles não creem na existência do inferno. Pode falar. Tu era adventista? Eita, olha aí, ó. Exatamente, eles creem no aniquilacionismo, né? Hã? Já visitou? Então é muito comum, né, as seitas negarem 5 coisas. Primeiro, a trindade. Segundo, a divindade de Cristo. Terceiro, a existência do inferno. Eles não creem na existência do inferno. Agora, quarto. Aliás, quando a gente fala da existência do inferno, agora que eu lembrei, tem um pastor brasileiro, ele também não crê que existe um inferno. Ele já crê, já não é como os adventistas, ele crê no universalismo. Ele crê que no final todo mundo vai ser salvo, inclusive os demônios. A doutrina universalista, que no final Deus vai salvar todo mundo, inclusive os demônios. Pastor evangélico vai dizer isso. Não crê na existência do inferno. Quarto, normalmente na seita eles não creem que a salvação é apenas pela fé, mas a salvação é pelas obras. E aí você vê, por exemplo, no catolicismo. Você chega para alguém e pergunta, você vai para o céu? Aí o católico chega e fala, claro. Mas por quê? Aí o católico vai dizer, não, porque eu subo escada de joelho, eu faço as penitências, eu confesso meus pecados ao padre, as minhas obras. Pergunta para os espíritas, você vai para o céu? Claro. Mas por quê? Aí os espíritas vão dizer, não, porque eu faço obras de caridade, eu procuro fazer o bem. Pergunta para o muçulmano, você vai para o céu? Vai dizer, claro. Mas por quê? Não, porque eu vou à Meca, obedeço ao Corão. Obras. Agora pergunta para um cristão, você vai para o céu? Vou. E por quê? Por causa de Cristo. É pelas obras de Cristo, é pela justiça de Cristo, é pelo sangue de Cristo. Não é minhas obras, é a fé em Cristo que me salva. Até porque, meus irmãos, as nossas obras são imperfeitas. Tem alguém que consegue ser 100% perfeito? Se você conseguir ser 100% perfeito, aí beleza, aí você entra no céu mesmo pelas obras. Mas fora isso, meu irmão, é só as obras de Cristo que são 100% perfeitas. Por isso que nós cremos que a salvação é pela fé. As obras é consequência da salvação. Uma vez que eu fui salvo, agora eu faço obras. Eu faço obras não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Está entendendo? Eu faço obras como forma de amor e de gratidão ao meu Deus. E 5, né? Nós falamos que 5 coisas que a seita nega: a trindade, a divindade de Cristo, a existência do inferno, a salvação pela fé e agora o último. A seita nega também a inspiração e a suficiência da Escritura. Normalmente a seita vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles falam que na Bíblia contém a palavra de Deus. Normalmente a seita vai dizer que tem partes que são aceitáveis na Bíblia e tem outras partes que a gente não aceita, não. Eles negam a suficiência, a inspiração da Escritura, que Deus inspirou aqueles homens para escrever a sua palavra. Eles negam. Aliás, teve um pastor que disse, né, que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, eles creem, não, isso aqui está ultrapassado, tem coisa que precisa ser atualizado. Negam a inspiração e a suficiência da Escritura. Perfeito? Então a segunda marca da seita é que eles distorcem a palavra de Deus. Eles interpretam a Bíblia como eles querem. Eles não têm comprometimento de interpretar a Bíblia corretamente, fielmente. Eles falam o que eles quiserem, o que vem na mente eles pregam. Você não teve aí, por exemplo, uma igreja aí da Lana Holder? Quem conhece a Lana Holder? Que era uma mulher lésbica, se converteu, começou a pregar a palavra, foi na Lagoinha, a pregação dela bombou, quase todo cristão tinha o DVD da Lana Holder, na Lagoinha. E aí ela casou com um homem, ela era lésbica, casou com um homem, e depois de muito tempo casada, ela se apaixonou por uma mulher de novo, né? Porque ela já era lésbica. Aí se apaixonou pela mulher e traiu o marido com essa mulher.
Mas aí depois de um tempo não conseguiu ficar mais com o marido. Falou, não dá para ficar casado com esse homem, eu não amo ele, eu amo aquela mulher. Separou do marido, casou com aquela mulher, abriu uma igreja para homossexuais. A igreja da Lana Holder. Tem noção disso, meu amigo? A mulher era lésbica, se converteu, traiu o marido com uma mulher, depois divorciou do marido, casou com a mulher e se tornou pastora, abriu uma igreja e agora tem uma igreja para homossexuais. Agora eu não lembro, Cidade de Refúgio, não lembro agora. Não lembro qual é o nome da igreja, não. Para ter noção. Não, ela começou a dizer que esse negócio de homossexualismo, não, a sua interpretação está errada. A minha que está correta, está entendendo? Eles distorcem a palavra de Deus. A Lana Holder prega que Deus aceita homossexuais. Deus vai salvar o homossexual. Você pode continuar casada, homem com homem, mulher com mulher, que Deus vai te aceitar do jeito que você está. Ela consegue distorcer a palavra de Deus. Marca de uma seita. Distorcem a palavra de Deus. Entendeu isso aqui? Entendeu? Terceira marca, versículo 3, vamos lá. Mateus 23, versículo 3. Todas as coisas, pois, que vós disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não... Olha só, dizem e não fazem, não praticam, né? Olha o que Jesus fala dos fariseus. Todas as coisas que eles falarem, façam, observem, pratiquem. Mas não façam aquilo que eles fazem, porque eles dizem e não praticam. Eles pregam, mas não praticam. Terceira marca de uma seita, a hipocrisia, meu irmão. Eles dizem uma coisa, mas fazem outra. Eles ensinam o amor, mas não amam. Ensinam o perdão, mas não perdoam. Ensinam a santidade, mas não vivem em santidade. São hipócritas. Terceira marca de uma seita, a hipocrisia. Você tem um exemplo, por exemplo, da CCB. Os líderes da CCB proibiam os membros de ver televisão. Até que um dia foi descoberto que o líder da igreja assistia a televisão em casa. Ué, mas peraí. Você não ensinava pra gente que era proibido assistir televisão? E agora a gente descobriu que você assiste? É exatamente isso que Jesus está falando. Dizem e não fazem. Fala aí, Anderson, solta aí. É exatamente isso que ele está falando. Isso aí. Está entendendo? Olha lá. Terceira marca. A hipocrisia. Parece ser homens de Deus, mas na verdade não são homens de Deus. Está entendendo? Lembra que a gente falou na semana passada? A besta vai parecer um cordeiro, mas fala como dragão. A aparência de cordeiro. Olha para ele e fala, homem de Deus. Mas quando abre a boca para ensinar, a doutrina deles é doutrina de demônios. Quarta marca, versículo 4. Vamos lá, versículo 4. Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Olha só isso. Na versão NVT diz, eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis. Quarta marca de uma seita. Eles acrescentam leis, regras, costumes que Deus não mandou acrescentar. Anote isso aí, quarta marca de uma seita. Acrescentam leis, regras, costumes que Deus não mandou acrescentar. Um exemplo é que tem uma igreja evangélica, por exemplo, que lá é uma regra, é uma lei da igreja. Só pode orar de joelhos. Quem ora em pé está errado, está em pecado. Tem que orar, orar a Deus? Tem que orar de joelhos. Aí eu penso, imagina a pessoa que não pode ajoelhar, tem problema na junta. Meu Deus, então a pessoa nunca vai orar, só pode orar de joelho, então a pessoa nunca vai orar. Tempo atrás, as mulheres não podiam usar brinco, não podiam usar maquiagem, não tinha um negócio assim?
Não podia usar cordão, que isso era do diabo. Está entendendo? Os fariseus, eles tentam parecer espirituais ao pregar altos padrões para os outros seguirem, mas eles mesmos não seguem tais padrões. Está entendendo isso aí? Eu vou ler esse versículo numa outra versão. Escuta isso aqui, olha só. A versão, a mensagem. Olha o que nessa versão fala. Eles amarram as pessoas em pesados fardos de regras, como se fossem animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre aquele peso, e eles não movem um dedo para ajudar aquelas pessoas. Olha só. Marca de uma seita. Acrescenta leis, regras, costumes que Deus não mandou acrescentar. Meu irmão, quantas leis? Foi falado aqui do sábado, né? Quem falou aí de sábado? Quantas leis os fariseus não acrescentaram no sábado? Para ter noção, no sábado eles não podiam colher espigas, não podia acender um fogo, se acendesse fogo está em pecado, não podia desmanchar um nó que fosse feito com uma mão. Meu irmão, olha só o que eles ensinavam. No sábado, você, para desmanchar um nó, imagina um nó de cadastro, né? Para você desmanchar um nó, só podia ser com uma mão. Se fosse com as duas mãos, não pode. Deixa o nó aí, não pode desmanchar. Só se for com uma mão, aí tu puxa com uma mão. Se for com as duas mãos, está em pecado, não pode com duas mãos. Sábado, as regras do sábado. Aí chega Jesus e vem e cura uma mulher no sábado. Aí imagina, não podia desmanchar um nó, meu irmão. Imagina, não podia desmanchar um nó com as duas mãos. Aí chega Jesus e cura uma mulher no sábado. Imagina a loucura que foi aquilo. Ele fala, um escândalo que ele está fazendo. Eles chegam a dizer em João capítulo 9, versículo 16, eles falam para Jesus assim, ó, este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Meu irmão, eles chegaram ao absurdo de dizer que Jesus não era de Deus, só porque não guardava o sábado como eles queriam. Porque Jesus não cumpria essas normas, essas leis, essas regras, que Deus nunca mandou. Está entendendo? E para isso eles falaram para Jesus, você não é de Deus. E chegaram a dizer que Jesus era um demoniado, expulsa demônio por Beelzebul. Vai ter noção do que é uma seita, meu irmão. Entendeu? Numa seita, as pessoas que verdadeiramente são cristãs, eles condenam, eles acusam, eles difamam, porque não segue as leis que ele está mandando, tá entendendo? Pessoas que não cumprem aquelas regras que eles mandam, já eram. Se uma mulher aparece de brinco, está endemoniada. A mulher está de brinco. Não tem igreja assim? Então essa é a quarta marca de uma seita. Acrescentam leis, regras, costumes que Deus não mandou acrescentar. Normalmente nesses lugares, essas regras está até acima da palavra de Deus. Eles prezam que a pessoa cumpra essas regras mais do que a palavra, né? Normalmente numa seita eles têm até uma outra fonte de revelação, eles desprezam a palavra. Os Mormons, por exemplo, tem a Bíblia, mas tem o livro dos Mormons, né? Os Adventistas têm a Bíblia, mas tem Ellen White, que meu irmão, a Ellen White para eles é uma coisa absurda. A profetisa Ellen White. Eles seguem a Ellen White talvez até acima da palavra ou até no mesmo nível que a palavra. Os católicos têm o Papa. As palavras do Papa são as palavras de Deus. Independente se está errado ou certo, é de Deus. O Papa falou, está falado. E tem um movimento carismático que coloca as profecias, as revelações no mesmo nível da palavra. Tem igrejas aí que tem um apóstolo e a palavra do apóstolo, meu amigo, é a palavra do Papa. Se o apóstolo falou, está falado. Você sabe esses apóstolos que tem aí hoje? Está entendendo? Quinta marca, versículo 5. Vamos lá. Quinta marca. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem o quê? Vistos pelos homens. Aí vai dizer, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Na versão NVT vai dizer, tudo que eles fazem é para se exibir. Olha só isso. Tudo que eles fazem é com a finalidade de serem vistos, notados, admirados, exaltados. Quinta marca de uma seita, a soberba. Meu irmão, tu pode perceber claramente nesses lugares a soberba espiritual que eles têm, né?
se orgulham porque oram, porque jejuam, que conhece mais a Bíblia do que o outro, se orgulha porque é obreiro, que é diácono, que é presbítero, é pastor, se orgulha, se sente superior. Soberba é a marca de uma seita. O falso profeta, ele busca a exaltação própria, ele busca a honra dos homens. Por isso que Jesus fala, tudo que eles fazem para serem vistos, notados, admirados, exaltados, né? É muito comum nesses lugares, o falso profeta, né, esses homens, eles falarem demais do sofrimento deles. Pode perceber, eles gostam de falar do quanto eles estão sofrendo, do quanto eles estão passando pelas provas. Ah, eu estou passando por uma tribulação. Ah, eu estou sendo perseguido. Por quê? Para as pessoas olharem e falar, nossa, olha como ele é homem de Deus, olha como ele sofre pelo evangelho. Rapaz, é muito Deus na vida dele, olha o quanto ele está sofrendo a prova. Eles gostam de falar das provas que eles passam. Por quê? Para serem admirados. Para as pessoas olharem e falar, caramba, é homem de Deus mesmo, hein? Está passando por uma prova, rapaz, olha o quanto ele persevera. Eles gostam de se exibir, tá entendendo? Olha só como isso é forte, meu amigo. Você vê, por exemplo, um costume dos fariseus. Eles iam nas praças, os fariseus, e faziam longas orações em público. Eles gostavam de se amostrar. Eles iam no meio das praças, imagina essa cena. Ia no meio das praças e começava a fazer longas orações em público. Para todo mundo olhar e falar, nossa, olha como esse homem é de Deus, hein? Olha como é espiritual, olha como ele ora. Pode falar, solta aí. Para tu ver, até a oração desses homens é uma oração hipócrita. Tu vê a oração do fariseu? Eu não sou como esse publicano, eu oro, eu jejuo. Até a oração deles é hipócrita, né? Uma oração toda enfeitada, toda pomposa. Não é uma oração singela, não é uma oração humilde, não é uma oração quebrantada, é uma oração soberba. Tudo que eles fazem é para serem vistos, notados, admirados. Eles gostam de ser exaltados pelos homens, que as pessoas olhem e fiquem admirados com ele. Meu irmão, quem na Bíblia queria ser exaltado acima do trono do Altíssimo? Lúcifer, Satanás. Isso mostra, meu irmão, que os falsos profetas não têm o Espírito de Deus, eles têm o Espírito de Satanás. Eles querem exaltação própria. Aqueles que têm o Espírito de Deus vai dizer que eu diminua e que ele cresça. O falso profeta é o contrário, que eu cresça e ele diminua. Tá entendendo? Essa é a quinta marca, é isso? Quinta marca, a soberba, né? Você pode perceber que são homens pomposos, né? Nunca confessa pecado. Ele não pode mostrar que ele erra. Ele tem que mostrar que ele é santo. Então nunca vai mostrar, ele nunca vai confessar um erro, nunca vai admitir que errou. Meu irmão, você errou. Fala, não errei não. Ele nunca vai admitir que está errado, nunca vai admitir um pecado, porque eles têm que mostrar que são superiores aos demais. Normalmente esses homens soberbos nunca vai aceitar aprender com outra pessoa, principalmente se for uma pessoa que tem um cargo inferior. Um presbítero aprender com um diácono? Não aceito aprender. O diácono aprender com um obreiro? Não aceito. O obreiro aprender com esse crente aí comum? Não aceito não. São soberbos. Não aceita aprender com outra pessoa. Você tem que aprender com o Papa. Se for o Papa, eu aceito. Pode falar, solta. Exatamente. Entendeu? Alguém ia falar alguma coisa? Nossa irmã Luiz, solta aí, Max. Cuidado com... Max está na janela, eu lembrei do jovem que caiu da janela. Cuidado com isso aí, rapaz. Exatamente. Exatamente. É o que, Josi? Não entendi? Na prática, perfeito. Entendeu? Então são homens soberbos. Humildade é uma coisa que eles não têm.
Eles têm que andar de cabeça erguida, eles gostam de ser temido pelas pessoas, eles gostam de ser imponente, soberano. Olha o que Jesus vai falar, versículo 6. Jesus vai nos mostrar mais ainda lá, versículo 6. Eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Versículo 7. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Olha só o que eu estou falando. Eles gostam dos primeiros lugares nas mesas. Ou seja, eles gostam de serem honrados. Não, eu tenho que sentar no primeiro lugar. Eu vou sentar lá atrás? Não. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou obreiro. Eu não aceito. Eles têm que sentar nos primeiros lugares. Eles gostam de ser honrados. Se eles ficarem meio de lado, eles não gostam de ser. Tem que ser honrado. Cadê? Eu sou o diácono da igreja. Cadê a minha mesa aí reservada aí lá no primeira cadeira? É assim, rapaz, olha lá. Eles amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aí vai dizer, e as saudações nas praças. Quando fala saudação nas praças, né, ser chamado de rabi, alguém sabe o que significa? Ser chamado rabi, rabi, mestre. O que isso quer dizer então? Por que eles gostam dessas coisas? Vamos ver. Exatamente. Ou seja, eles gostam das saudações. Rabi, rabi, é o quê? Eles gostam de ser respeitados. Opa, fulano não, diácono fulano. Não, por que vocês estão rindo dessa maneira? Misericórdia, rapaz. A aula é séria, rapaz. Pegou isso aí? Tá entendendo isso aí? É isso que Jesus está mostrando aqui pra gente, rapaz. Olha lá. Meus irmãos, talvez a gente só fique na marca de número 5. A gente falou que ia falar de 10 marcas, mas chegamos na metade e no próximo sábado a gente finaliza, né, com as demais marcas, porque tem muita coisa para ser falado. Então até aqui nós falamos, né? A primeira marca é qual? O exclusivismo, né? Ou seja, ninguém pode discordar da interpretação deles, só a denominação deles que está certa. Segunda marca, eles distorcem a palavra de Deus. Terceira marca, a hipocrisia. Ensina uma coisa, mas faz outra. Quarta marca, eles acrescentam leis, regras, normas que Deus não mandou acrescentar. E agora a última, né? A quinta, a soberba. 5 marcas de uma seita e de um falso profeta. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Na semana que vem a gente prossegue, a gente finaliza. Já foi bastante informação para a gente meditar durante a semana. Vamos orar então. Chamar aqui nossa irmã Josi. Vem orar para a gente. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa hora, Senhor, por esse estudo, Senhor, por essas palavras, Senhor, que, Pai, que possa entrar no nosso coração, que a gente possa viver na verdade, Senhor, na prática do Seu Evangelho, Senhor, que nesse sábado, Senhor, a gente venha ser transformado, Senhor, venha ser curado e venha ser liberto por cada palavra ministrada nesse lugar, Senhor. Pai, abençoa a vida do diácono Maico, Senhor, de todos os irmãos nesse lugar, Pai, que tenha um dia abençoado, Pai, que tenha uma tarde abençoada, em nome de Jesus, Pai, tira tudo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus, nos consagra, Senhor, nessa manhã, nos santifica, Senhor, em nome de Jesus, é tudo que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, quem não pegou a chamada, fala comigo aqui.